Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente terça-feira. Que você venha ter um excelente dia abençoado por Deus. Em tudo que você fizer, que você colocar as suas mãos, que venha prosperar. Terça-feira, como que tá o seu dia hoje? Tá mais calmo? Ontem segunda é o dia mais corrido. Mas acredito que se você estava com as suas coisas já alinhadas na sexta-feira, ontem você pode ter organizado um pouquinho mais e não é para estar tão corrido hoje, imagino eu. Vai estar um pouco mais tranquilo, né? Hoje cedo estava lembrando aqui uma situação e é muito comum. Aqui no Brasil temos um autor chamado Augusto Cury, né? É muito famoso. Eu acredito que se eu não me engano, acho que é um dos brasileiros, né? Autores brasileiros mais lidos, né? Um dos mais lidos no exterior, né? E ele costuma dizer da seguinte maneira, que a ansiedade é o mal do século. E a ansiedade, vamos falar um pouquinho sobre ela hoje, né? Que é uma coisa que nós precisamos monitorar para quando se trata de nós buscarmos trabalhar em nós, no nosso desenvolvimento, nosso crescimento, quando estamos investindo em algum projeto, algum sonho. A ansiedade é um dos fatores na qual nós precisamos estar monitorando e tomar certo cuidado. Hoje em dia, né, a ansiedade não é algo só que nós vimos em adultos. Nós também temos visto a ansiedade em adolescentes. Em alguns casos, até algumas crianças também nós temos identificado e visto que sintomas, né, ali de ansiedade, né? E isso muitas vezes é semeado já desde bebezinho. De vez em quando eu tenho visto aqui algumas crianças, tipo 2 anos, acho que 2 anos e pouquinho, que a gente já começa a andar, né? E acontece alguma coisa que ela não gosta. Aí o pai e a mãe vai pegar, elas ficam assim, né? Fica assim todo agitado. E aí os pais não sabendo lidar, deixa aquilo ali. Ali é uma crise tipo de ansiedade, né? Porque ela não sabe falar, ela não sabe se expressar e fica assim agitada, né? Aí o pai e a mãe não sabem como lidar e vai prolongando aquilo, né? E depois ela 4, 5, 6 anos, você já vê crianças, são poucos, né? Mas a gente vê algumas já levando isso, né? Qualquer coisinha dá essas crises, né? De ansiedade nelas, né? Alguns casos extremos, né? Mas realmente hoje a ansiedade, né? Vamos dizer, no público adulto é algo muito comum. E o interessante é que a pessoa que está passando pela ansiedade, na maioria das vezes, ela não percebe. Ela não percebe. E por que não percebe? Vamos tentar explicar um pouquinho aqui melhor, achar as palavras certas, né? A ansiedade, ela funciona como se fosse uma força motriz. É uma força que nos impulsiona a algo. Você fica assim, né? Tipo com uma crise, você fica, né? Ela te impulsiona, você fica ali querendo, ansioso com aquilo. Então é uma força motriz que nos move. Então quando nós estamos com ansiedade, nós estamos no meio do furacão, no meio do acontecimento, do movimento. E é por isso que muitas das vezes a gente não percebe. Porque você está ali vivenciando ela, você não está observando ela, né? Então é importante a gente desenvolver uma certa sensibilidade para quando você fica meio assim ansioso, você já perceber. E quando nós percebemos as coisas, normalmente o efeito que aquilo tem sobre nós, ele já diminui. Enquanto nós não percebemos está acontecendo no piloto automático, a gente não tem controle. No entanto, quando nós percebemos, quando você percebe assim, opa, eu estou ansioso, só isso, essa pequena percepção, o acontecimento que estava ocorrendo em nível inconsciente é trazido à consciência.
Então, vem a sua consciência. A partir desse momento, você passa a exercer um pouco de controle sobre aquela situação. Igual uma pessoa que está brava. Normalmente a pessoa quando está brava, encolerada, de raiva ali, ela não percebe. Só que no momento que algum insight, alguém chega ali, ô amigo, ô amiga, calma, que ela volta a si e se observa, opa, passa a estar sob o controle dela. Agora, querer continuar naquela ação, aquela condição, aí depende dela. Então, é importante, por exemplo, hoje, no dia de hoje, caso estiver um pouquinho mais calmo, hoje, quinta-feira, que são os dias que já começa, né, tá mais tranquilo, aproveita para dar uma analisada, para começar a se conhecer um pouquinho. Quando você estiver demonstrando algum sintoma de ansiedade, como que você fica? Seu pensamento fica acelerado? Você fica meio sem controle, assim, impulsivo? Tenta identificar algum fator que muda em você, para que você possa ficar sensível, que o seu radar fique acionado, para que você perceba como você é uma pessoa inteligente. Eu acredito que ao perceber, você não vai mais se entregar. Você vai fazer alguma coisa em prol de lutar contra. Ansiedade, se ela fosse positiva, algo bom, não teria algum problema algum. Era só continuar. Mas a questão é que a ansiedade, elas nos atrapalha em diversas ângulos. De diversos ângulos. Primeiramente, a ansiedade fecha a visão. Quando nós estamos ansiosos, a primeira coisa que acontece é que é acionado aqui um tapa-zóio. Eu chamo tapa-zóio, aquele negócio que a gente coloca nos cavalos, para eles não ficarem vendo as laterais. Vai ficar aí parada, atrapalhando eu gravar? Ou vem cá, dá logo um abraço, o que você quer? Vai participar comigo, é? Bom dia, eu tô de cima, vamos, acelera aí, daqui a pouco é 8 horas. Então, a primeira coisa que ocorre quando nós estamos ansiosos é que o tapa-zóio aciona. E quando ele aciona, coisas que normalmente você conseguia ver, você passa a deixar de enxergar. Primeiro ponto. E o porquê é importante nós não deixarmos que esse tapa-zóio acione? Porque o ser humano, ele consegue ir, ele vai até onde ele enxerga só. E seja qual for a obra milagrosa que alguém um dia conseguiu realizar, primeiramente essa pessoa ela conseguiu ver, ela enxergou dentro da sua mente a probabilidade, a possibilidade daquilo, e ela almejou que aquilo se tornasse realidade. Então, somente por isso ela conseguiu. Nós não conseguimos chegar a nenhum lugar se nós não enxergarmos primeiramente dentro da nossa mente, do nosso coração. Então, por aí eu acredito que você já consegue entender o quão prejudicial é quando esse tapa-zóio aciona para quem está no processo de melhoria constante, de transformação, de evolução. Então, o primeiro ponto que a ansiedade nos afeta é isso. Ele nos fecha a nossa visão. Ansiedade também está relacionado a você se preocupar. O que é preocupar? É pré-ocupar. Você está se preocupando com algo que ainda nem aconteceu. Também temos aqui também, se for aprofundar, a gente vai longe também. Mas de forma simples, seria preocupação. Você se está preocupando com algo previamente, que nem aconteceu ainda. Em muitos casos,
nós gastamos muito mais energia nessa preocupação do que realmente a energia que nós gastaríamos ali para fazer aquilo ou para vivenciar aquela determinada situação. Por quê? Quando estamos no mundo físico, há limitações, várias limitações. Limitação de tempo, de espaço, limitação física, química, de diversas formas. Existem limitações. Quando nós nos preocupamos com algo, nós estamos vivenciando isso não no mundo externo, no mundo físico. Nós estamos vivenciando isso no nosso mundo interno, no mundo não físico. E no mundo não físico não há limites. As leis da física, da natureza, não existem no mundo não físico. Então você consegue vivenciar algo com muito mais intensidade, né? Muito mais intensidade do que você estaria vivenciando aqui. E quando nós estamos ansiosos, nós estamos queimando uma energia muito grande em relação àquela ansiedade. Então nós vivenciamos aquilo muito mais profundamente do que estaríamos vivenciando na vida real. Aí é o outro ponto. Para alguns casos específicos, eu até oriento essas pessoas, né, que tem muita ansiedade, tem medo de dar o passo, de fazer alguma coisa. Eu falo, olha, só faz, não pensa, não desgasta pensando não, só dá o passo. Mas assim, não é dar um passo à torta à direita, né? Quem tem acompanhado os nossos vídeos, já ouviu algum vídeo falando da importância do planejamento, principalmente ontem, na segunda-feira, né? Começo da semana, começo do mês, né? É o momento de fazer planejamento. Então, primeiro ponto, você se planeja, mas para isso também é importante nós não estarmos com ansiedade, nós estamos tranquilo, calmo. Você está com a visão aberta, você consegue enxergar melhor. Você vai conseguir usar mais o seu potencial. Todo o seu potencial em prol daquele objetivo, daquela meta. Você vai conseguir colocar toda a sua capacidade naquele planejamento. Então vai ser um planejamento mais elaborado, mais profissional, com maior probabilidade de sucesso. Então, primeiro ponto, sim, você precisa planejar-se. Após planejar-se, se você já viu, né, qual é o melhor percurso a ser feito, só fecha os olhinhos e dá o primeiro passo. É isso que eu costumo orientar. Porque a ansiedade, ela também nos barra, ela nos dá um freeze, ela nos congela. E nós deixamos de fazer o que é mais importante depois do planejamento, que é a ação. Não adianta a gente criarmos projetos e mais projetos, sonharmos sonhos e mais sonhos. Sem a ação, nada disso vai acontecer. Então, no mundo não físico, a gente conseguimos até projetar as coisas, tudo bem. Porém, aqui nesse mundo físico, terrestre, né, aqui na Terra, é só através da ação que as coisas se materializam. Então, para a realização dos nossos sonhos, nós precisamos dar um passo em direção a ele. E a ansiedade, ela nos trava, ela nos bloqueia nisso. Então, outra razão pela qual nós precisamos estar sensíveis, nos monitorando em relação à ansiedade. Fechar os olhos, respirar fundo, soltar o ar, né, mais devagar, uns 2 a 3 minutos. É uma dinâmica, é um exercício muito simples que qualquer pessoa pode fazer e é extremamente eficaz para combater a ansiedade. Sim. Só fechar o olho, dar uma acalmada, respirar fundo, segura o ar por 3 segundos e vai liberando o ar. Ponto-chave aqui é sempre demorar mais soltando o ar do que
o tempo que você gasta para inspirar. Para inspirar, você pode inspirar normalmente, encher os pulmões de ar. Normalmente, aí dá uma seguradinha 3 segundos, para fazer a diferença entre o inspirar e o expirar. E depois, na hora de expirar, soltar o ar, aí você foca em soltar ele o quanto mais longo, né? Demorar quanto mais tempo possível. Simples assim. Então, tá aí. Falamos sobre, né, o mal do século, como diz, né, Augusto Cury, e realmente a gente consegue observar isso, como nós vimos, desde adulto até crianças, né? E algumas vezes até em bebês a gente já começa a identificar um pouquinho disso. E vimos também os males que a ansiedade nos traz, o quão prejudicial é a ansiedade para quem está em luta em busca dos seus sonhos, realização dos seus sonhos. E finalizando aí com uma pequena dica de como você pode trabalhar, né? Para não combater, vamos dizer assim, né? Fazer uma gestão da ansiedade. Com uma dinâmica simples de, vamos dizer, 3 minutos. Né? Eu costumo indicar 3 minutos nos meus treinamentos, né? Já é comprovado, já é validado por muitos anos. 3 minutinhos já é o suficiente para você acalmar sua mente e mudar o seu estado mental. Apenas 3 minutos. E isso você consegue fazer em qualquer momento. Ontem até dei um exemplo, né? Foi no banheiro lá, você gasta mais de 3 minutos no banheiro. Fecha o olhinho lá, pronto, você já fez. Então não tem desculpa para quem quer realizar. E vamos reforçando novamente. Indiferente pelo que você esteja a passar, ainda há esperança para você. E não falo isso de forma filosófica, falo isso de forma científica, é comprovado. Você possui 97% de potencial parado aí, dormindo. E com a maneira correta é possível ativar, acessar ele. Então, ainda há esperança para você. Que Deus venha abençoar a sua terça-feira. Venha ser uma excelente terça. Fica na paz do Senhor.